Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje nós vamos falar sobre autismo e para isso convidamos o Dr. Emerson Canello, que é neurologista e especialista nessa área. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela participação. Boa noite, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui ajudando e respondendo as perguntas de vocês. Muito bem. E para as pessoas que estão em casa assistindo, então, o que é autismo? Bom, o autismo, né, a gente chama ele hoje em dia de transtorno do espectro autista. Tá? Ele consiste em um distúrbio que a gente chama de distúrbio do desenvolvimento, em que a criança, o adulto em si, ele se desenvolve de uma forma diferenciada, ou seja, o cérebro dele ele vai apresentar um desenvolvimento em algumas áreas de forma diferente da população que a gente chamaria de típica, né, ou sem o transtorno, e vai fazer com que esse paciente tenha alguns comportamentos diferentes do que é o esperado na grande maioria das pessoas. Tá? Então a gente chama de autismo ou transtorno do espectro autista crianças ou adultos que tenham características que englobem essas diferenças, né, que a gente chama de características atípicas. Certo, tá. E quais seriam então as características de um autista? Então, os critérios que a gente utiliza para identificar os autistas, tá? São critérios bem amplos, eles estão sempre sendo revisados, mas a gente usa como referência dois critérios maiores. Primeiro, crianças que têm uma dificuldade importante na questão de comunicação, tá? E a gente vai interpretar a comunicação como todo o desenvolvimento da linguagem, então crianças que têm dificuldade na fala, atraso na aquisição da fala, falas diferenciadas ou até crianças que não falam, crianças que a gente chama não verbais. Associado a isso, a gente precisa ter dificuldades de interação social, também é um critério maior. Então, são crianças que têm que estabelecer relação social ou relacionamento com outras pessoas de forma diferente ou com dificuldade para isso. Então, são crianças que são mais isoladas, que elas têm dificuldade em interagir com outras crianças da mesma idade, elas têm dificuldade em entrar em grupos, elas se sentem ansiosas em locais que tem muita gente, com muitas pessoas. E também existem outros critérios menores, que aí entram crianças que têm dificuldades importantes sensoriais, por exemplo, não gostam de alguns tipos de roupa específico, não gostam de barulhos específicos, elas não se alimentam com os alimentos que a gente come normalmente, elas têm seletividade alimentar, então eles comem só as mesmas comidas, eles não aceitam introdução de coisas diferentes. E são crianças que têm uma rigidez de rotina maior, ou seja, eles gostam que as coisas sejam feitas sempre da mesma forma, na mesma ordem, e às vezes acabam até brincando dessa forma. Em vez de eles brincarem com um carrinho, por exemplo, e brincarem que o carrinho ele faz som, que ele anda para lá e para cá, que é o normal, né? Eles vão brincar de empilhar carrinhos. Eles pegam vários carrinhos e começam a colocar um do ladinho do outro. Então eles brincam de forma diferente também do que a gente esperaria em crianças sem o transtorno do espectro autista. Só que essas características às vezes podem ser difíceis, porque existem pessoas que demoram para ser diagnosticadas, né? Às vezes a família mesmo não percebe tamanha diferença, assim, do que o que seria normal, né? Perfeita colocação. Realmente, porque o transtorno do espectro autista, a gente usa esse termo espectro, porque ele vai englobar crianças que têm o autismo bem claro, bem fácil de ser identificado, que preenchem todas as características facilmente, e crianças, na grande maioria, que não são tão fáceis assim de identificar. Então eles vão ter as características principais, mas elas são mais leves, elas não chamam tanto a atenção, então não fica tão evidente no primeiro passo. Às vezes são crianças que se comunicam, que desenvolvem a fala, mas a fala delas se desenvolve de uma forma diferente, por exemplo, eles falam muito rebuscado, muito formal, eles não entendem às vezes sátiras, ironias, sarcasmos, e isso já é um critério para autismo. Ou são crianças que eles mantêm sociabilidade, eles são sociáveis, eles conseguem interagir socialmente, só que na hora que a gente vai ver a qualidade da interação é diferente. Eles não conseguem interagir normalmente, eles buscam aquilo, eles tentam, só que eles não conseguem introduzir conversas, eles não conseguem continuar assuntos específicos, ou eles falam só sobre os mesmos assuntos que interessam a eles. Então são características que às vezes são mais visíveis depois de uma certa idade, às vezes a gente consegue identificar só depois dos 7, 8 anos, ou às vezes até em adultos. Que interessante, né, desse tipo de colocação, que crianças que só conseguem se comunicar de uma forma muito formal. Exatamente, né? Esse seria então eles vão usar uma linguagem extremamente formal, rebuscada, com vários termos que a gente não usa no nosso dia a dia. Eu acredito que dificilmente algumas pessoas iriam imaginar que isso seria um dos sinais. Das características, exatamente, né, do autista. É um dos sinais que a gente enxerga. E o que causa o autismo?
Então, assim, causa não é estabelecida, tá? Isso foi bastante vezes discutido já e está sendo procurado, tem muito estudo sendo pesquisando isso, mas não existe uma causa única que a gente saiba que possa gerar o autismo em si. A gente sabe que tem um fator genético importantíssimo, a gente chama de causa multigênica, ou seja, são vários genes envolvidos que podem causar, não é um gene único. Nós sabemos que tem algumas doenças maternas ou até características maternas que podem aumentar a chance de desenvolver o autismo. Por exemplo, mães com uma idade mais avançada, acima de 35, 40 anos, mães que fazem uso de drogas durante a gestação, mães que fazem uso de alguns tipos de medicação durante a gestação, aumenta a chance ou a probabilidade de desenvolver o autismo. Mas às vezes o autismo ele vai vir sem nenhuma dessas características, a gente não consegue encontrar causa específica para isso. Então tem coisas que aumentam a chance, mas a gente não consegue saber a causa específica ainda. Mas de qualquer maneira a pessoa nasce com autismo. Ela não é uma coisa que é desenvolvida durante a vida. Não, as características, inclusive se isso faz parte dos critérios, tem que estar presentes desde o nascimento em si. Sim. Claro que a gente vai identificar algumas só depois com o avançar da idade, mas o critério específico tem que estar descrito desde o nascimento. Não tem como saber antes de nascer. Tá? Não tem como, por exemplo, fazer algum exame específico dentro da barriga da mãe para saber. Não vai acontecer. A gente só vai avaliar o comportamento da criança depois e depois a gente vai identificar isso. O que a gente vê em bebês, por exemplo, pequenos, que não falam ainda, porque naturalmente o bebê ainda não chegou no momento de falar, são bebês que quando a mãe está amamentando não olham na mãe, são bebês que não gostam de ir com outras pessoas que não sejam os próprios pais. Sim. Bebês extremamente irritados, que não dormem à noite, bebês que têm muita dificuldade na questão de introdução alimentar. Então, isso são alguns sinais que a gente vê em bebês. Mas a maioria dos sinais a gente vai identificar depois que eles já deveriam ter começado a fala e é ali que começa a coisa a ficar mais evidente. É muito difícil, então, diagnosticar num bebê ainda? Abaixo de 1 ano é muito difícil. Não vou te dizer que é impossível, tem alguns casos que a gente consegue, mas é muito, muito raro isso. A gente geralmente vai identificar, se for procurado cedo, próximo dos 2. Porque vai vir a suspeita, a gente vai fazer a investigação e até... Sim. E o que é determinante para confirmar um diagnóstico do autismo? Então, não existe nenhum exame que mostre isso. Tá? Não tem nada que eu possa dizer, faça esse exame para mostrar o autismo, não existe isso. O que a gente faz primeiro é ter certeza que não tenha outra coisa que possa estar gerando aquele sintoma. Por exemplo, uma criança que deveria estar falando com 1 ano, não está falando. Chega com os 2 anos de idade e também não está falando. Sinal de alerta para autismo. A gente tem que saber se ela ouve. Sim, porque de repente exatamente, pode ser só perda auditiva e não autismo. Então isso é um detalhe que tem que saber. Então existem exames para encontrar outras coisas que podem gerar aqueles sintomas, tá? E o diagnóstico ele é clínico. O que é clínico? Ele é baseado na observação do paciente, na identificação dos critérios principais que tem que ser e preenchendo os critérios que o DSM ou o CID recomenda, que é estarem presentes desde o nascimento e tudo mais. Na minha prática clínica, eu sempre vou pedir a avaliação de outros profissionais, tá? Porque eu acho que a opinião de outros vale muito. A opinião dos pais vale muito, a opinião do colégio vale muito, e a opinião de outros profissionais que também são muito bem gabaritados nisso, também ajuda bastante. Então eu sempre digo que o diagnóstico é clínico, baseado em múltiplas observações e opiniões e excluídas outras causas. Até porque, como você bem colocou, são todos critérios de comportamento, não tem nenhum exame, né? Não tem exame. Então você de repente pode interpretar de uma maneira e o outro profissional de outra maneira, né? Exatamente. Então é sempre bom ter tudo alinhado, todas as opiniões mostrando a mesma... E outros profissionais, você falou escola? Então assim, o que sempre a gente conta muito? Opinião dos pais, opinião da escola, os professores são treinados hoje para identificar atrasos e sinais também, tá? E de outros profissionais, fono, né, fonoterapeuta principalmente, psicoterapeuta, tá? Ou psicopedagogo, terapeuta ocupacional, tá? E em alguns casos eu peço uma coisa que se chama avaliação neuropsicológica, que são feitos por neuropsicólogos também, que eles vão testar coisas bem específicas para ver se corrobora a minha hipótese. Tá. E ali você comentou a opinião dos professores, que são treinados para ver possíveis sinais de atraso, mas a gente sabe casos de autistas que são extremamente inteligentes, acima da média, né? Então aí também é uma dificuldade, né? Porque assim, a questão da inteligência, tá? Ela é variável nos autistas. Tá? A grande maioria deles vão ter inteligência normal,
Alguns vão ter inteligência acima da média e alguns não, abaixo da média. Tá? Tanto é que o critério de inteligência não entra no critério diagnóstico do autismo específico. Olha só que interessante. Tá? Porque só que cada um vai desenvolver de uma maneira. Exatamente, igual a gente. Então a gente vai ter crianças super inteligentes e outras com algumas dificuldades. Tá? O que a gente tem que identificar são os critérios comportamentais. Não, independente da questão de inteligência. A inteligência a gente vai utilizar depois, quando a gente já saber que é autismo, para determinar quais os códigos específicos para isso. Mas a inteligência ela entra só no segundo momento. Muito bem. Então vamos agora para os nossos intervalos e já voltamos. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. A atenção e cuidados com a saúde são fundamentais para uma boa qualidade de vida. O Instituto de Ortopedia Dr. Elígio e Dr. Fernando Kubila oferece procedimentos seguros e com resultados comprovados na área da ortopedia e traumatologia. Intervenção em dor, risotomia, medicina regenerativa, proloterapia. Estamos localizados na Rua Benjamin Constant 580, anexo ao São Camilo. Instituto de Ortopedia Dr. Elígio e Dr. Fernando Kubila. De volta com o programa Vida e Saúde. Vou mandar um abraço bem especial lá para o pessoal da Midori Flores, que decorou nosso estúdio. O pessoal é especialista lá em decoração, as melhores decorações você encontra, é claro, na Midori Flores, com mais de 50 anos de história aqui nas nossas cidades. E vamos continuar agora o nosso programa falando sobre autismo. Hoje com a gente aqui, Dr. Emerson Canelo, que é neurologista e especialista no assunto. Dr. Emerson, desconfio que o meu filho tem autismo. O que fazer? Qual o primeiro passo? Uma boa pergunta. Então, assim, quando existe a desconfiança, o primeiro passo a ser feito é correr atrás da informação. Certo. A primeira coisa. Tá? Hoje em dia a informação é muito fácil. A gente tem acesso em qualquer ambiente de rede social, internet, YouTube, tem muita coisa. Mas isso é uma informação, isso não é diagnóstico. Então a gente tem que entender, opa, peraí, eu tenho essa suspeita, eu vou me informar sobre isso. Realmente a minha suspeita faz algum sentido, parece que a informação corrobora isso. Aí você vai buscar um profissional adequado para avaliar. Toda vez que tem essa procura, procurem sempre, do ponto de vista médico, um neurologista, ou um neurologista infantil, ou um psiquiatra infantil. Qualquer um dos três vai conseguir auxiliar, tá? E do ponto de vista multidisciplinar de outras especialidades, psicólogos e fonoterapeutas, geralmente eles são os primeiros a identificar essas coisas, tá? Os terapeutas ocupacionais também vão ser capazes de identificar os primeiros sinais, e se algum desses profissionais acreditar que tem realmente os sinais para isso, ele vai encaminhar para um médico também, tá? Se já for em idade escolar, já frequentar a creche, sempre bom perguntar para os professores também, tá? Os professores, eles conseguem entender e ver diferenças entre os alunos, eles também podem ajudar a saber se tem realmente alguma diferença entre um e outro, tá? Então, suspeitou, busca se informar, leia o que for possível, não tome nenhuma conclusão diagnóstica ali, e aí procure profissionais gabaritados para isso, então entre médicos e outros. Perfeito, acho que ficou bem colocado, né, para as pessoas que realmente a primeira busca é na internet, mas aí tem muita coisa que às vezes também não pode ser aproveitada. Exatamente, tem que filtrar muito bem. Filtrar e depois confirmar com profissionais especialistas. Exatamente. Né? E o autismo, ele tem cura? Qual que é o tratamento assim utilizado? Então, o autismo não tem cura porque atualmente ele não é considerado doença. Tá? Ele é um ele é considerado um transtorno, exatamente. Ele é um modo diferente de agir e reagir perante a estímulos sociais e tudo mais dentro da nossa sociedade. Por que a gente chama de transtorno? Porque se a gente inserir ele em alguns outros ambientes, talvez nem fosse identificado. Né? Então, a gente identifica essas alterações porque a gente insere ele dentro de um ambiente social, em que todo mundo procura interação, e eles têm muita dificuldade para isso, em se comunicar e interagir. Tudo bem. Então, não tem cura porque não é uma doença. Tá? Mas existem tratamentos que vão ajudar ele
vamos dizer assim, performar, ou seja, desempenhar melhor na nossa sociedade em si. Então vamos dar exemplos específicos. A gente vai pegar uma criança com autismo que tem um atraso importante na fala. A gente vai tratar ele junto com o fonoterapeuta para tentar desenvolver a fala para chegar em níveis dentro do, vamos dizer assim, próximo de uma normalidade, para que ele possa se expressar de forma adequada, para que ele possa ser entendido, tá? Vai pegar, por exemplo, um autista que ele tem uma restrição importante alimentar, ele não consegue comer nada, só arroz. Não consegue comer nada de outras comidas. Mas deixa eu te cortar essa questão do autista não conseguir comer. Ele tem alguma rejeição no organismo ou ele simplesmente não gosta do alimento? É uma questão que a gente chama sensorial, né? Eles têm várias questões. Às vezes ele não gosta da textura dos outros alimentos, ele não gosta da cor dos alimentos, às vezes é questão com o sabor mesmo, como o alimento é servido. Então tem várias questões que eles têm e quem ajuda muito são os terapeutas ocupacionais. Eles vão acompanhar esse paciente, eles vão identificar o que acontece, que ele não aceita outros alimentos e vão tentar introduzir esses outros alimentos para ele. Porque ninguém consegue viver somente de uma coisa, então a gente tem que encontrar essas coisas. Então os tratamentos eles são sempre direcionados dependendo da dificuldade que o paciente tem. A gente só trata dificuldades para tentar encaixar ele melhor dentro do que a gente gostaria de ver ele desempenhando, tá? E tratamento medicamentoso não existe nenhum específico para autismo, vamos dizer assim, não tem nada que melhore os sinais do autismo com remédio, mas a gente introduz alguns remédios dependendo das dificuldades que eles têm. Alguns autistas têm dificuldade para dormir, a gente tem que regular o sono. Alguns têm dificuldade comportamental, tem que melhorar a agressividade. Alguns têm déficit de atenção, tem que melhorar a atenção. Então cada paciente é único por si só e cada tratamento é único também, não existe um padrão. A gente sempre tenta adaptar conforme as dificuldades. Acho que o doutor colocou bem ali que o transtorno, né, do espectro autista, Espectro autista. ele é uma condição, né, em que a criança não se adapta tão bem na nossa sociedade. Perfeito. Não que ela tenha um problema em si. Exatamente. Mas aí vem essas outras questões, né? A criança precisa se adaptar porque nós vivemos numa sociedade, essa criança vai ter que crescer, vai ter que trabalhar, vai ter que se alimentar. Exatamente. Então, para que ela viva melhor, daí insere-se alguns medicamentos, né? Terapias. Tem que entender terapêutica como prevenir ou diminuir sofrimento. Sim. Né? Então as ela terapias... tem uma vida de qualidade. Exatamente. Ali, né? As terapias elas vão iniciar justamente para tentar proporcionar uma qualidade de vida, evitando sofrimento futuro. Porque quem não consegue se comunicar hoje em dia, quando não consegue falar, sofre bastante. Né? Sim, tem essa sim. barreira gigante, então a gente tenta quebrar essas barreiras para evitar. E falando sobre isso, o doutor acredita que uma pessoa autista terá uma vida normal? Normal, eu quero dizer, perante a nossa sociedade, né? Então sempre a gente fala assim, normal é aquilo que está dentro da norma, né? E anormal é o que foge da norma. A norma é estabelecida pela sociedade e toda sociedade tem uma norma específica de conduta lá dentro. Muito bem. Então, dentro do aspecto de normalidade, sim, eles vão conseguir desenvolver no sentido de crescer, trabalhar, desenvolver, criar família, tudo isso eles sim, com certeza. Tanto é que esse é o nosso objetivo como médico e como atendimento profissional, que eles consigam se desenvolver e livres de outras doenças. Por exemplo, a gente não quer que eles desenvolvam depressão, não quer que a gente desenvolva ansiedade, a gente tenta trabalhar sempre nesse sentido. Então nós vamos ter vários, vamos dizer assim, apresentações diferentes. Nós vamos ter pessoas com autismo que vão se desenvolver super bem, praticamente sem nenhuma ajuda. Crianças que vão se desenvolver super bem com ajuda. Crianças que vão se desenvolver mediano mesmo com bastante ajuda. E tem crianças que infelizmente não recebem a ajuda adequada, né, por vários motivos. A grande maioria deles, quando é ajudado, quando tem auxílio, quando tem estímulo suficiente desde o início, eles se desenvolvem super bem. E eu tenho vários pacientes adultos com, vamos dizer assim, vidas normais, entre aspas, né, que vocês nem reconheceriam na rua como autistas, porque eles já se comportam e já se estabeleceram super bem. Dentro da sociedade, né? Dentro das questões deles. E o distúrbio, ele é mais frequente em meninos ou meninas? Tem essa diferença? Então, assim, o diagnóstico é mais frequente em meninos, homens, tá, do que meninas, mulheres. Não se sabe se é por prevalência mesmo ou porque é mais difícil identificar em mulher. Porque mulher naturalmente é mais sociável. E aí, quando um dos critérios é a sociabilidade, as mulheres são mais sociáveis por si só. Então as crianças, mulheres com autismo, geralmente também são mais sociáveis. Então fica mais difícil diagnosticar. Ultimamente está quase igual já a prevalência, então, com o avanço do conhecimento a gente está conseguindo quase equiparar isso também. E cada vez está sendo mais frequente também. Muito bem. Nós estamos vendo isso.
E existe alguma forma, acho que o doutor já comentou no início, de descobrir ou tratar autismo durante a gravidez? É aquilo que a gente comentou, não tem, né? Não existe como, não tem como descobrir também na gestação, pelo menos ainda não existe isso, tá? Os sinais a gente só vai ver depois do nascimento e também depois de um certo tempo de desenvolvimento, tá? O que a gente pode fazer é evitar se expor enquanto está grávida a coisas que possam aumentar a chance de ter. Eu acho que esse é o segredo também, tá? Não quer dizer que vai evitar, mas vai diminuir a chance. Então, evitar o uso de substâncias, evitar o uso de álcool, evitar o uso de tabaco, evitar o uso de drogas, cuidar para levar a gestação até o final. A gente sabe que as crianças prematuras têm uma chance um pouco maior disso acontecer também. Então, são cuidados que podem ter durante a gestação e até pré-gestação. Sim, sim. Para tentar diminuir. Então, a gente consegue diminuir risco, a gente não consegue evitar, mas... Muito bem. Doutor, se quiser deixar para as pessoas, então, seu endereço, telefone, eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, de repente, queiram mais algumas informações, podem te procurar no consultório, né? Então, meu nome é Emerson Canelo, sou neurologista, eu atendo na clínica Sinapse, ela fica na rua Costa Carvalho 547, no centro de União da Vitória, tá? Quem atende lá sou eu, Dr. Emerson, e o Dr. Yuri também, que ele também faz atendimento como neurologista e também atende crianças com autismo. Muito bem, obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi muito proveitosa as suas informações. Obrigado, obrigado pelo convite. Foi aí mais um programa Vida e Saúde.